Obrigada, amor. Você pode passar seu copinho para o lado, alguém vai passar a pegar para você. Eu louvo a Deus pela presença do Espírito Santo na nossa vida. Como é gostoso você estar aqui reunido com os irmãos numa oportunidade única, que é parar em comunhão na Assembleia dos Santos para adorar a Deus. Só isso. Adorar a Deus. A gente tem tanta reunião durante a semana, tanta coisa que a gente faz, não é? E a gente parou hoje, parou para vir adorar a Deus. Eu gosto de parar, resolver parar, assumir parar, simplesmente para adorar a Deus. Então, é gostoso. Aproveite esse momento, tá? Na casa de Deus. Este lugar é teu. Eu falei, esse é um ambiente seguro. Agradecer a vida do meu xará aqui, Marcos e Suelen. São de Campo Grande, esse casal bonito aí. Vou estar lá domingo que vem à noite, na ISCG. Apóstolo Edmilson, vai ser gostoso. Ramatiz, amigo que eu conheci pelo Skype, com a apresentação do pastor Marcelo, Grazi e o Renato Cazon. E você está aqui hoje. Oro para que a sua vida seja também transformada a cada dia na presença de Deus, assim como nós queremos e precisamos, né? Então, você tem que se sentir bem-vindo na casa do Senhor, sempre. Quem não queria hoje estar na sua caminha, hein? Fala para mim. Alguém não queria estar na sua caminha, que a nossa carne quer, gente. Nossa carne quer. Ou fazendo exercício, correndo, pegando esse sol gostoso que está aí. Eu sei que a tua carne quer, né? Preparando o seu churrasquinho, sua macarronada. Eu sei que a sua carne quer. Mas você fez a melhor escolha. Você não tem que resolver negócio nesse horário. Você tem que adorar a Deus e você está fazendo isso. Porque Deus é o teu negócio. Deus é a resposta do teu negócio. Deus é a resposta que você vem buscar aqui. Eu tenho certeza que assim Ele multiplica aquilo que você apresenta para Ele. Então, louvado seja Deus por a sua vida que está aqui. Eu oro agora, tenho falado com o Samuel da Cássia. O cara pegou o carro ontem, 7 horas da noite. Eu liguei para ele, eram umas 10. Ele falou, já estou chegando em Belo Horizonte. Sei lá, estava no caminho. Ele vai dirigir 41 horas de carro, fora as paradas que ele vai dar. Só cabia ele. Eu fui aqui na Mil, dar tchau para ele, orar com ele. Ele entrou no Honda Civic dele lá, se encaixou, falou, pastor, não tem lugar para mais nada. Falei, o resto da mudança já foi. E a tua mulher já está lá, está brincando com ele, né? E 2 GPS, uma câmera de segurança, é o Samuca, né? E eu falei, você está pronto? Ele falou, estou pronto. Daí ele estava de plantão, teve que pegar um avião para ir buscar um paciente em Belo Horizonte, voltou de avião, desceu do avião, pegou o carro e foi para Belo Horizonte outra vez. Só ele, né? Porque ele está indo para Minas Gerais, na realidade. Então eu quero abençoar a vida dele, que nesse momento deve estar dirigindo, e que ele possa ir em segurança, chegar na sua casa. Eles mudaram para... É uma cidadezinha que eu não me lembro o nome. Perto de Recife. João Pessoa, nós temos aqui representantes dessa cidade, glória a Deus. Don Lynch, glad you're here, man. Come over. This is your home. A gente está aqui recebendo hoje o nosso apóstolo Don Lynch, privilégio tê-lo. O Bruno não está aí, né? Foi dar aula para as crianças, não era ele que ia traduzir. Eu estou aposentando aqui dentro e passando o bastão. God bless you, my friend. All right. Bom dia. Tudo bem? Vou sentar aqui. Ruth Ann and I greet you. A Rutiane, a mulher dele, né? E ele querem saudá-los. And our Freedom Houses in Florida greet you. A nossa igreja Freedom House, lá na Flórida, também quer saudá-los. So happy to be here again at our sister church. Estou feliz de estar aqui novamente na nossa igreja irmã. And with Apostle Marcos and Juliana. O apóstolo Marcos, Juliana. And good to see you. E é bom vê-los. Some new faces. Alguns rostos novos. And
I'm excited about what God is doing. Eu estou entusiasmado com aquilo que Deus está fazendo. God is busy, Deus está ocupado. and so He's keeping us busy. Então, assim, Ele nos mantém ocupados. Amém? Amen. It's very good. I want to read some scripture from Luke chapter 4. Eu quero ler aqui em Lucas capítulo 4 And I want to talk to you more as an apostolic father today. e falar como um pai apostólico hoje com vocês. And so I'll teach, Eu quero ensinar and occasionally I may preach. e talvez até pregar um pouco. You can tell the difference between teaching and preaching. Você consegue distinguir a diferença entre pregar e ensinar? In the Old Testament, in the Hebrew synagogue, No Antigo Testamento, lá nas sinagogas hebraicas, they would stand to read the scripture, eles se levantavam para ler as and escrituras then they would sit down to teach. e daí eles sentavam-se para ensinar. They called it the seat of Moses. Eles chamavam de o assento de And Moisés. the rabbi or the teacher, E daí vinha o rabino, o rabi, né, o mestre, they would sit down to teach. e sentava-se ali para ensinar. And so sometimes when I am doing a conference, E algumas vezes quando eu estou Jacksonville. numa conferência lá em Jacksonville, I have a seat to sit down while I'm teaching. eu quero sentar quando eu estou ensinando. Tem que Then when I preach, I stand up. Daí quando eu prego, eu me levanto. I heard Oral Roberts preach one time. my whole Uma life. vez eu ouvi Oral Roberts. Oral Roberts é um pregador antigo americano, falecido há 2 anos. Where you went to school. E é onde eu fui para a escola dele. Yeah. Verdade. I saw him preach one time, Eu assisti ele pregando uma vez and he did this. e ele fez isso. He sat down on a stool to teach, Ele sentou-se num banquinho assim para ensinar and then he would stand up to preach. e ele se levantava para pregar. And you could tell the difference E daí você consegue ver a diferença between teaching and preaching. entre ensinar e pregar. But it is important for us to receive teaching, Mas é importante recebermos ensino and I really enjoy teaching. e eu amo ensinar. Eu me alegro em ensinar. I function in this spiritual leadership function. E eu opero nesse espírito de liderança. So how many want to hear some teaching today? Então, quantos querem ouvir um ensinamento hoje? Oh, 12 people want to. Umas 12 pessoas, pelo menos. That's all Jesus needed. É tudo que Jesus precisou. Was 12. But he had many more. Mas ele tinha muito mais. When Jesus would teach, Quando Jesus ensinava, the Bible says, a Bíblia nos diz people were amazed. que as pessoas ficavam impressionadas. They were shocked. Elas ficavam chocadas, Not at his teaching, não no ensino dele, but the authority of his teaching. mas na autoridade do ensino dele. Jesus would teach with authority, Então Jesus ensinava com autoridade. and it would amaze people E aquilo impressionava as pessoas, because of his authority. por causa da autoridade dele. And the authority of his teaching, E a autoridade do ensino de Jesus something they experienced foi algo que eles experimentaram that while they were listening, enquanto ouviam. something was changed in them. Assim, alguma coisa era transformada neles enquanto ouviam. After Jesus' first temptations, E após as primeiras tentações de Jesus, he returned in verse 14, Luke 4:14. e em Lucas 4:14 diz, So just read, if you will, up to 21, 14 ok, through 21. de 14 a 21 eu vou ler. Jesus voltou para a Galiléia no poder do Espírito e por toda aquela região se espalhou a sua fama. Ensinava nas sinagogas e todos o elogiavam. Ele foi a Nazaré, onde havia sido criado, e no dia de sábado entrou na sinagoga, como era seu costume. E levantou-se para ler. Foi-lhe entregue o livro do profeta Isaías. Abriu-o e encontrou o lugar onde estava escrito: O Espírito do Senhor está sobre mim, porque ele me ungiu para pregar boas novas aos pobres. Ele me enviou para proclamar liberdade aos presos e recuperação da vista aos cegos, para libertar os oprimidos e proclamar o ano da graça do Senhor. Então ele fechou o livro, devolveu-o ao assistente e assentou-se. Na sinagoga todos tinham os olhos fitos nele, e ele começou a dizer-lhes: Hoje se cumpriu a escritura que vocês acabaram de ouvir. Jesus said, today, this word of prophecy is fulfilled
in your ears. Então Jesus disse: hoje a profecia foi cumprida nos seus ouvidos. When he spoke these words, Quando ele declarou aquelas palavras, and they received these words, e eles receberam aquelas that palavras, connection aquela ligação of him, the one who was fulfilling the prophecy, dele como aquele que estava cumprindo a profecia, and them, the generation who was receiving that fulfillment, e aqueles outros, a geração que estava cumprindo aquela profecia, the words were fulfilled because they were the generation as palavras se cumpriram porque aquela era a geração experiencing the fulfillment of the que prophecy. estava experimentando o cumprimento da profecia. In other words, when God prophesies something for a people, Em outras palavras, quando Deus vem e profetiza algo para as pessoas, it can be announced for a long period of time. isso pode ser anunciado por um longo período de tempo. But when that prophecy reaches its time of fulfillment, Mas quando aquela profecia alcança o tempo da profecia, it is announced in a different tone of voice. então ela passa a ser anunciada num tom diferente de voz. They prophesied that Jesus would come, Eles profetizaram que Jesus viria, and when he arrived e quando ele chegou and spoke these words, e proclamou aquelas palavras, Jesus was the fulfillment of the prophecy. Jesus era o próprio cumprimento da profecia, But the fulfillment of the prophecy was bigger than Jesus. The fulfillment was bigger than Jesus. ok, mas o cumprimento daquela profecia era maior do que o próprio Jesus, Because its fulfillment affected the generation Porque that o- received this word. porque o cumprimento afetava toda a geração através daquela palavra. God has prophesied to Brazil. Então Deus tem profetizado ao Brasil, And many prophecies are coming to fulfillment now. e muitas profecias estão sendo cumpridas nesse momento. And you are the generation E você é essa geração, that's hearing the fulfillment of the prophetic word. quem está ouvindo o cumprimento dessa palavra profética. Therefore, when these words are spoken, Portanto, quando essas palavras são lançadas to you as the generation of their fulfillment, a você como geração desse cumprimento, they have greater authority when they enter your ears. ela vem com muita autoridade no momento que entra pelos seus ouvidos, They activate some things in you ativando algumas coisas dentro de você that were not activated in previous generations. que antes, em outras gerações, não seria ativado. Because those generations did not live in the time of fulfillment. Porque aquelas gerações não viviam no tempo do cumprimento. There were prophetic words for those generations. Eram palavras proféticas para aquela geração, When para they outras heard- gerações. When they heard them, Quando ouviram as they palavras, activated things in them. ativou outras coisas neles. But God has a word for this generation in Brazil. Mas Deus tem uma palavra para esta geração no Brasil. And the word is in its season of fulfillment. E esta palavra está passando pela estação do seu cumprimento. So now as you hear this word, Então agora, quem ouve essas it's palavras, activating some things in you. está sendo ativado algo dentro de vocês. Because God is fulfilling His prophetic words for this generation. Porque Deus está cumprindo as palavras proféticas dele nesta And you geração. have a place in what He is doing. E você faz parte naquilo que ele está fazendo. Jesus said, "The Spirit of the Lord Jesus disse: o Espírito do Senhor is upon me." está sobre mim. Now the Spirit of the Lord comes upon a person to activate something. Então, o Espírito do Senhor vem sobre uma pessoa para ativar algo. We see the Spirit of the Lord came upon creation in the very first verses of the Bible. Nós vimos quando o Espírito do Senhor veio sobre a criação nos primeiros versículos da Bíblia. God created the heavens and the earth, Então Deus criou os céus e a terra, but the earth was without form and void, e a Bíblia diz que a terra estava sem forma e vazia, and darkness was upon the face of the deep. e as trevas cobriam a face do abismo. This is Genesis chapter 1 verses 1 and 2. Gênesis 1 e 2. But the Spirit of the Lord hovered over the waters. Mas o Espírito do Senhor pairava sobre as águas. And as Jesus spoke words, E enquanto Jesus declarava suas palavras, then He, out of that creation, began to bring about a fulfillment of the prophecy or the purpose of creation. então a partir daquela criação começou a existência daquilo que havia sido falado para a criação. And the word of the Lord came
Então a palavra do Senhor veio and began to bring definition e começou a trazer a definição, to the creation. a produzir a definição na criação. And he divided light from darkness. Então ele trouxe luz que saiu das trevas e criou luz. He divided land from water. Ele dividiu luz das trevas, a terra das águas. And there were greater distinctions Então as distinções se aumentaram of life, de vida, animal life from vegetable da life, vida animal, da vida vegetal, and then human life from animal life. e daí da vida humana e da vida animal. What I mean is this, O que eu quero que você entenda é o seguinte: that as the word of the Lord comes to this generation in Brazil, enquanto a palavra do Senhor vem a esta geração aqui no Brasil, God will bring greater distinction to who you are and what he wants you to do. Deus vai trazer uma distinção clara de quem você é e daquilo que Ele quer fazer através de você. As the Spirit of the Lord came upon Jesus, Então, assim como o Espírito do Senhor veio sobre Jesus, he activated the destiny of Jesus, Ele ativou o destino de the Jesus, purpose of Jesus. o propósito de Jesus. He came upon Jesus, and what was already invested in Jesus was released. Ele já havia investido em Jesus e quando Ele veio sobre Ele, então foi liberado. Now you are not Jesus, É claro, você não é Jesus, but in the same way God invested things in Jesus before he was born. mas da mesma forma que Deus investiu coisas em Jesus antes do nascimento dele, God has invested things in you. Deus tem investido coisas em você. And when the Spirit of the Lord comes upon you, E quando o Espírito do Senhor vem sobre a sua vida, he will begin to activate what he put in you. você é capaz então de ativar aquilo que Ele já depositou em você. That will begin to emerge. Então isso começa a vir à tona. And the more you obey E quanto mais você obedece and release e libera what God has put in you, aquilo que Deus tem depositado em você, the more specific that manifestation of destiny becomes. mais essa manifestação de destino se torna ainda específica. The higher you move in leadership, Quanto mais você sobe na liderança, the more specific that revelation becomes. mais específico esta revelação ainda se torna. I'm now in this season of my life of greater specificity, of God being more specific with Eu me. estou passando por esse momento, esta estação de vida, onde Deus está trazendo para mim uma maior especificação para a minha vida. I have to be more specific now about what I'm doing. Então, tudo que eu faço agora, eu tenho que ser mais específico. You're not nearly as old as I am, Você não está nem perto da minha idade, tão velho como eu sou. Exagero da tradução. but now in your life, right now, Mas agora mesmo na sua vida, God is becoming more specific with you. Deus está se tornando mais específico em você. And as he becomes more specific, E quanto mais específico ele se torna, he is teaching you the purpose of that which he has activated, the gifts he's activated in your life. mais ele te ensina do propósito e dos dons que já foram ativados na sua vida. And so when the Holy Spirit came upon Jesus, Então, esse Espírito Santo que veio sobre Jesus, he anointed him. o ungiu. Now anointing is always a gift. Então, a unção sempre é um presente, um dom. You can't earn it, Você não pode simplesmente conquistar. you can't buy it. Você não compra. The anointing is given to you. A unção é um presente, é dado a você. And it's given to you according to what God knows is in you. E é dado a você de acordo com aquilo que Deus já sabe que está em você. God does not anoint you to do something different than what he designed you to do. Deus não nos unge para fazermos algo diferente daquilo que Ele nos projetou para fazer. Anointing simply means Holy Spirit's working. A unção simplesmente significa que o Espírito Santo está operando, trabalhando. If you're a man, God will not anoint you to be a woman. Se você é homem, Deus não vai ungir você para você virar uma mulher. That's a different anointing. Essa é uma unção bem diferente. He anoints you to be a man. Ele te unge para ser homem. Whatever gifts God has given you. Mas sejam os dons que Deus tem dado a você, See, the anointing will flow through the gifts. através da unção você vai fluir nestes dons. Whatever destiny God designed for you, Seja qual for o destino que Deus já projetou em e através de você, the anointing flows through that
destiny. A unção vai fluir através deste And destino. it brings greater understanding of that destiny as you obey that anointing. E assim você vai poder compreender muito mais, ter um entendimento maior a respeito desta unção. As you release anointing, Então, quando você libera a unção de Deus em você, operate in your gifts, que operando através dos seus dons e habilidades, walk this pathway of obedience, andando e caminhando neste caminho de you obediência, learn more about what God designed you to do, você aprende mais a respeito daquilo que Deus projetou em você, and you have an opportunity to release greater anointing. tendo assim uma oportunidade de liberar uma unção ainda maior. As you become more specific in what you do, Quanto mais você se torna específico naquilo que está em você, you have an opportunity for a greater release of anointing. tendo assim uma oportunidade de uma liberação maior dessa unção. There is something in you that God wants released. Sabe, algo em você que Deus quer ver liberado. So when Jesus was anointed by Holy Spirit, Então, quando Jesus foi ungido pelo Espírito Santo, he began to do what he was designed to do. ele começou a agir naquilo que ele havia sido projetado para He fazer. began to fulfill his destiny. E começou a cumprir o destino dele. Some of the things that Jesus did, Algumas das coisas que Jesus fez, he taught his disciples to do. ele ensinou os discípulos dele a fazer. He said, "You will do what I do, E disse: vocês farão aquilo que eu faço. and then you will do greater, Mas ele completou e falou: mas vocês farão coisas ainda maiores, because I go to the Father. porque eu irei para o Pai. And when I go to the Father," Jesus said, E Jesus falou: quando eu for para o Pai, he will send the Holy Spirit. eu enviarei o Espírito Santo. Ele enviará o Espírito Santo. Jesus said Jesus disse that when Holy Spirit came upon his disciples, que quando o Espírito Santo veio sobre os discípulos, that he would do in them and through them what he had done in him. in viesse Jesus. sobre os discípulos, ele faria e operaria neles e através deles aquilo que aconteceu no próprio Jesus. Holy Spirit would activate in them O Espírito Santo ativaria neles God's gifts. os dons de Deus. Now, during the ministry of Jesus, E você vê que durante o ministério de Jesus, the disciples did operate os discípulos operaram, trabalharam in the same authority that Jesus na had. mesma autoridade de Jesus. In Matthew chapter 10, Em Mateus, lá no capítulo he 10, called 12 of his disciples ele chamou 12 dos seus discípulos, and he gave them authority. dando-os autoridade. This was before Pentecost. Isso foi antes da experiência pentecostal. Holy Spirit had not come upon the disciples in the same way he would on the day of Pentecost. O Espírito Santo aqui não veio da mesma forma que viria lá no momento do Pentecostes em Atos. So at this time in their ministry, Então, neste momento, no ministério deles, they were authorized eles estavam recebendo uma autorização to represent Jesus. para representar Jesus. And so when they were released, Então, quando eles fossem liberados para compartilhar, they went to the places where Jesus was going to go eles foram aos lugares onde Jesus iria before he got there, antes de chegar lá, and they began to do what Jesus did e daí começaram a fazer aquilo que Jesus fez, and announce the kingdom of heaven is coming. anunciando: o reino dos céus é chegado. And when the king gets here, Quando o rei chega aqui, this is what the kingdom looks like. veja o que o reino vai se parecer. But they were functioning in an authorized way, Então, a verdade é que eles estavam operando, trabalhando de uma forma autorizada. they were representing Jesus, E eles estavam então representando Jesus, the anointed one. o ungido. The word Christ means, or Messiah means anointed one. A palavra Cristo, a palavra Messias significa o ungido. They weren't functioning in their own anointing. Eles não estavam operando na unção própria deles. They were functioning in the anointing that Jesus had. Eles estavam operando, trabalhando na unção que Jesus havia dado And he authorized them. e autorizado. And they did things in the name of Jesus. E assim puderam fazer coisas em nome de Jesus. You say, well, we still do all that right now. Você diz: mas nós fazemos isso agora mesmo. We represent Jesus. Nós representamos We Jesus. do things in the name of Jesus. Nós fazemos as coisas no nome de Jesus. So how is things different now? Então, como as coisas podem ser diferentes agora? What is different now O que está diferente agora is Holy Spirit has come upon each of us
individually. é que o Espírito Santo tem descido sobre cada um de nós individualmente. We are representing Jesus, Estamos representando Jesus, but in a more specific and individual way. mas de uma forma mais específica e individual. We are functioning in the anointing Então nós estamos aqui trabalhando, operando na unção that is upon us personally. que está sobre nós pessoalmente. At that time, they were functioning in the anointing that was upon Jesus. Naquele momento eles estavam operando na unção que estava sobre Jesus, But now we each function in the anointing that is on us personally. mas hoje nós operamos na unção de Jesus que está em nós individualmente. And what we do together E o que nós fazemos juntos, as the church como igreja, represents a corporate anointing. representa esta unção corporativa. We're never separate from the body, Nós nunca fomos separados do corpo, but connected to the body. mas nós fomos conectados, ligados ao corpo. And yet each one of us has an individual anointing. Ainda assim, cada um de nós recebe uma porção individual de unção. That individual anointing causes our individual gifts to E be esta released. unção individual também opera através de dons específicos individuais. But as we function together, E quando nós operamos juntos, a corporate anointing is released, esta unção corporativa é liberada. so we can fulfill our assignment. E aí nós podemos cumprir a nossa missão. That's why it's so important for you to understand where you are connected to the body. Por isso é tão importante que você compreenda onde você está ligado ao corpo, And to be fully connected. para que você possa ser plenamente ligado, conectado. That full connection to the body E esta conexão plena no corpo is the place of your full release. é exatamente o lugar através de onde você vai liberar plenamente. The full release of the anointing, A liberação plena da unção. and where you fully receive from the other members of the body. E quando você recebe plenamente, juntamente com outros membros do corpo. Does that make sense? Faz sentido para você? Makes sense to 7 people. Já faz sentido para umas 7 pessoas, Very amém? good. Muito bem. So Jesus sent them out Então Jesus os enviou and told them to preach this message, verse 7. e disse para que eles fossem pregar esta mensagem que está no versículo 7. The kingdom of heaven is near, it's close. No Mateus 10, 7. O reino do Senhor está próximo. Heal the sick, Vá curar os doentes, raise the dead, levante os mortos, cleanse those who have leprosy, cure aqueles que estão com os leprosos, drive out the demons. expulsai os demônios. And then he says this: E daí ele diz o seguinte: freely you have received, vocês receberam de graça, freely give. deem também de graça. Freely you have received, De graça vocês receberam, freely give. de graça vocês também deem. Now this means many things. Isso pode significar muitas coisas. It means that you didn't buy the anointing, Significa que você não comprou, adquiriu a unção, so you cannot sell the anointing. então você não pode vendê-la. You cannot merchandise the anointing. Você não pode fazer um mercado aqui dessa unção. You can't bottle it up in a bottle Você não vai poder colocar dentro de um vidrinho and sell it. e vendê-la. And people buy it. Daí as pessoas compram When they drink it, e quando elas beberem, they have the anointing. elas vão ter a unção. It's not how anointing works. Não é assim que a unção opera. It's freely received De graça recebestes, and freely de released. graça dai. It's the way the anointing works. É assim que a unção opera. Freely received, De graça você recebe, freely released. de graça você libera. Are you listening? Estão me entendendo? So I was introducing this idea right now. E eu estava então apresentando essa ideia neste momento, I want to talk more about how we freely receive and freely release. porque eu quero ensinar você também como você pode receber mais liberalmente e dar liberalmente. As you mature in your spiritual life, Quando você amadurece na sua vida espiritual, you should be able to receive more você deveria ser capaz de receber mais and release more. e liberar mais. Not like your natural life. Not like you are in the natural. Não é physical. como você faz na vida natural. When I was younger, was 17, 18 years of age, Quando eu era mais novo, 17, 18 anos de idade, I was really, really skinny. eu era bem magro. I know it's hard for you to believe. Eu sei que é difícil de você crer nisso, Very skinny. mas eu era bem magro. Some people thought I was sick, I was so skinny. Eu era tão magro que algumas pessoas achavam que eu estava enfermo.
I could eat anything I wanted, Eu podia comer qualquer coisa and I didn't gain weight. e o meu peso permanecia Skinny. bem magro. And so I was very surprised Então eu ficava muito surpreso. when I was 22 and 23. Eu fiquei muito surpreso que quando eu tive 22, 23 anos, Something changed in my body, alguma coisa mudou no meu corpo. and when I would eat, I'd gain weight. E quando eu comia, eu adquiria peso. I was very confused. E eu fiquei bem confuso com isso. Something shifted Alguma mudança in aconteceu my metabolism. no meu metabolismo. I ate the same amount that I was eating when I was 17, Eu comia a mesma quantidade quando eu tinha 17 anos de idade, but now I was gaining weight. mas agora eu ganhava peso. That's the physical. E isso era o físico, That as you mature, que no momento que você amadurece, you have to adjust to your physical changes. você vai se ajustando às suas mudanças físicas. In the spirit, it's not this way. No espírito não funciona dessa It's just the forma. opposite. É exatamente o oposto. As you mature in the spirit, Quanto mais você amadurece no espírito, you need to eat more. você precisa se alimentar mais dele. You can eat more, Você pode se alimentar and you mais. can release more. E você pode dar mais, compartilhar mais. Now, most of us want to release more. Sabe, a maioria de nós quer dar mais. We'd be excited E nós ficamos if we entusiasmados se nós pudéssemos laid hands on sick people and they were healed. impor as mãos sobre todas as pessoas e elas serem curadas. Amen. Amém? You're like, I have some people I know some people who are sick. E eu conheço algumas pessoas que estão enfermas. I would love to lay hands on them and see them healed. Eu amaria poder impor as mãos sobre todas elas e vê-las curadas. Jesus said, raise the dead. Jesus disse aqui para ressuscitar os mortos. 3 times in our ministry, we've seen people who were dead raised from the Por dead. 3 vezes no nosso ministério nós já vimos pessoas que estavam mortas voltarem à vida. I'm not saying that every dead person needs to be raised, E eu também não estou dizendo que todo morto tem que ser, a gente tem que orar para que ele ressuscite. but I'd like to see some more dead people raised from the Mas dead. eu gostaria de ver mais mortos sendo ressuscitados. Amen. Amém? I'd like to see more. Eu gostaria de ver mais. There was a particular sickness that was very prevalent in Jesus' day, E havia uma enfermidade que se via muito nos dias de Jesus, diseases of the skin. que eram aquelas enfermidades da pele. Leprosy kind of was a title for all of these kinds of skin diseases. E a lepra então recebia o título para todas aquelas doenças de pele. And Jesus said, when you see this manifestation of skin E Jesus disease, então falava, quando você vir essas manifestações na pele, heal it. cura, Don't run from it. não corra disso. Touch it. Toque essa So pessoa there'll be a restoration. para que haja uma restauração. It represented and manifested something of healing that could be seen very quickly Que as a fosse manifestation. representado e manifestado, então, através daquela manifestação houvesse cura. I like to see more of that, Eu gostaria de ver mais disso, of instantaneous, disso de forma instantânea, observable, que pudéssemos observar com os nossos olhos restoration esse tipo de in restauração people's lives. na vida das pessoas. It said to drive out demons. Ele disse para expulsar os demônios. I want to see more of that. Eu quero ver mais disso. Amen. Amém? All of us Todos nós have a spiritual potential temos um potencial espiritual in releasing anointing para liberar da unção, that will do all of these things. que possa produzir todas essas Because we coisas. freely receive, Aquilo que nós recebemos de graça, we can freely give. para que então possamos dar também de It's graça. not our power, Não é no nosso it's poder, not our authority. não é em nossa We autoridade. freely receive Nós recebemos de graça so we can freely release. para que possamos então liberalmente dar. Amém. Amém? Now there are some who do this more easily. Algumas pessoas operam dessa forma mais facilmente. They represent people who have greater spiritual maturity. E representam pessoas que têm um amadurecimento espiritual maior. But there's a connection between releasing and receiving. Mas existe uma conexão, uma ligação entre receber e liberar. You cannot give what you do not possess. Você não pode dar aquilo que você não tem, não possui. If you don't have anointing, you can't release anointing. Se você não tem unção, como você vai liberar unção? If you don't have authority, you can't release authority. Se você não tem autoridade, como você vai liberar autoridade? If you don't have power, you can't release power. Se você não tem poder, como você poderá liberar poder? If you don't have revelation, you can't release revelation. Se você não tem revelação, como você vai liberar revelação? Freely received, De graça recebestes, freely release. de graça
Dai. It first Destes. means you can't buy Primeiro lugar significa que você não pode comprar and you can't sell. e você não pode vender. But it means more than that. Mas o significado é mais abrangente. It means that as you have learned Significa que enquanto você tem aprendido and matured e to amadurecido receive more, para receber mais, you can also learn and mature você também pode aprender e amadurecer to release more. para também liberar e compartilhar That is what mais. you're receiving Então, enquanto você já está recebendo, that you're releasing. você já está liberando. It's what you're É receiving enquanto você está recebendo that you're releasing. que você está liberando. I have been now in Brazil more than 10 years. Já faz mais de 10 anos que eu tenho estado no Brasil. And I am telling you, E eu tenho declarado a in você, this season you can receive more eu declaro que nessa estação você pode receber mais and you can release e more. você pode liberar mais. And you need an awakening E você precisa desse despertamento of a revelation. da revelação. That's not something you need to figure out by calculation. Não é algo que você vai descobrir por cálculos. You need to receive a revelation Você precisa aceitar a revelação that you can receive more para que você possa receber mais and release more e liberar mais in your life. na sua própria vida. God has this revelation for this house today. Deus tem esta revelação para esta igreja hoje. Amen. Amém? Now the word for give is a very wonderful word here. Então, a palavra para dar é uma palavra maravilhosa aqui. You have to understand, what does the word give really mean? E você tem que compreender o que essa palavra compartilhar realmente significa. You're using the word impart. Compartilhar. Is that your common word for give? Ah, If I gave you a gift. eu te dou. I give to you. Eu te dou. Compartilhe. It's the same. Yes. Or impart. Yes. Same meaning. They understand what you're Yes. saying. A gente só está checando a palavra para que você tenha esse entendimento correto. Because the word for us to give is different than to impart. Tá. I'm going to make it Yeah, different for in a us. moment. Ok, go ahead. Yeah. I'll use the one you say. No problem. So when you give something Então, quando você dá algo that you do not have, que você não tem, that means that you stole something and now you're just giving it to somebody else. significa que você pegou isso de algum lugar ou você roubou isso e agora você está dando para alguém. Like I give you Marcos' Bible. É como se eu desse para você a Bíblia do Marcos. I can't do that. Eu não posso fazer isso. It's not mine to give. Não é minha para dar a você. Marcos wants to give Natalia my O Marcos quer dar para a Natália o laptop aqui do Dom. She has a witness now, look. Já tem até Oh, testemunha. hallelujah. Yeah. But he cannot Mas ele não pode. without stealing it. Sem que ele roube It's not his. de mim, porque não é dele. If he does not possess it, Se ele não possuir este he equipamento, cannot give it. ele não pode doar. God wants this house Deus quer que esta to igreja come into a season. entre neste entendimento, nessa I'm estação. prophesying now. E eu quero profetizar a vocês. I believe it will happen in September. E eu creio que isso pode acontecer em setembro. Are you ready? Vocês estão prontos para isso? You're coming into a season Vocês estão entrando nesta estação of receiving more. de receber mais. Amém. So that Para que you can release more. você possa dar mais. You should be rejoicing about that. Você tem que se alegrar com isso. Deveria estar muito alegre com Hey, I'm isso. going to release. I'm going to receive more. Eu vou poder receber mais. Happy, 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 happy. Fico feliz, feliz. Amém. But it is more blessed to give Mas é mais abençoador dar than to receive. do que receber, diz a Bíblia. So when I say you're going to release more, Então, quando eu declaro que você vai liberar mais, dar mais, you should be even more happy você deveria ficar ainda mais that contente, you're going to release more porque você vai poder liberar mais than you are that you're going to receive more. do que você vai até receber. Hallelujah. Amém? God has marked this ministry Deus tem marcado este ministério as a storehouse. como um armazém geral. There were cities in the Old Testament Existiam cidades no Antigo Testamento called
storehouse cities. que eram cidades que armazenavam. God had a storehouse Deus tinha a sua casa do tesouro in Israel. lá em Israel. His temple No seu templo had rooms in it havia salas separadas dentro that were dele, called the storehouse of God, God's storehouse. que eram chamados de armazéns gerais ou silos de Deus. And he said in Malachi, E lá em Malaquias é chamado sala do tesouro, casa do tesouro. they needed to give their tithe and offering, Então as pessoas vinham e entregavam suas ofertas e os seus dízimos so there'd be food in God's storehouse. para que houvesse alimento na casa de Deus, no armazém de Deus. But in our time, No nosso tempo, in the kingdom of God, no reino de Deus, we are the storehouses. nós somos estes armazéns gerais. You're a storehouse Você é esse armazém geral, because you're the temple of God. porque você é o templo de Your Deus. body is the temple O seu corpo é o templo, because Holy Spirit is in you. porque o Espírito Santo habita em você. So God wants to release a lot into you Então Deus quer liberar dele muito em você, because that's how He'll make it available porque é assim que você vai fazer com que fique disponível to release it into the earth. para liberar sobre a terra. The Bible also said that the church is God's temple. A Bíblia também diz que a igreja é o templo de Deus. Holy Spirit is upon us. O Espírito Santo está sobre nós. So we're a storehouse. Então nós somos também como igreja So esse God- armazém. So God wants to put a lot in us, E the Deus church, quer colocar muito em nós como igreja, to make it available for release to others. para que isso então esteja disponível a outras pessoas. God is about to expand the storehouse in this church. E Deus está prestes a expandir o armazém geral desta igreja. Amém? We're going to receive more. Vocês vão receber mais Natural resources. de recursos naturais. You're going to have more money. Você vai ter mais dinheiro com isso. Or natural things available for giving. Ou coisas naturais e disponíveis para que você possa compartilhar. Now, I'm not hesitant to discuss this. Eu não tenho nenhuma hesitação para compartilhar esse tipo de As palavra. soon as a preacher starts talking about money, Porque muitas vezes quando um pregador começa a falar de dinheiro, people take their billfolds and hide them away. as pessoas pegam as suas carteiras e escondem mais fundo no bolso. But I'm not hesitant to talk about money. Mas eu não hesito, não tenho problemas em compartilhar isso. Because God needs a lot of money. Porque Deus precisa de muito dinheiro. God has a lot of money. Deus tem muito dinheiro, God needs a lot of money. Deus precisa de muito dinheiro, And He has a strategy só que Ele tem uma estratégia to get that money into the place where it needs to be. para pegar todo aquele dinheiro e levar para aquele lugar que precisa estar. He wants to give you money Ele quer dar a você o dinheiro so you can release money. para que você possa liberar o dinheiro. And there's some money coming into your lives Então, quando chega na sua vida a quantia de dinheiro, as increase. como um crescimento, uma multiplicação, This fall, nesta estação, God wants you to have more Deus quer que você tenha mais so you can release more. para que você possa liberar You mais. just need to recognize Você só precisa reconhecer that some of what God is giving you que algumas das coisas que Deus tem dado a vocês is coming to you vem para você to be released into the kingdom of God. para que seja liberado no reino de Deus. That's how God works. É assim que Deus opera. You put something in you Ele põe algo em você so He can release something through you. para que Ele possa liberar algo através de You você. put money in your possession E Ele põe dinheiro como posse para sua posse, so He can release money through you. para que Ele possa liberar através de você. Amen. Amém? So money is coming. Então o dinheiro também vai chegar. You need some more money. Você vai precisar de mais dinheiro. Got some things you need to do here in terms of the tools of the ministry. Vocês têm coisas aqui que precisam ainda ser completadas como ferramentas ministeriais. And for the expansion of this ministry. E também para a expansão desse ministério. Amen. Amém? That means you're going to receive more Isso significa que você vai receber mais and give more. e dar mais. Amen. Amém? I'm happy about that. Eu fico feliz com isso. I want to be a giver. Eu amo ou eu quero ser alguém que doa. Every time I come to Brazil, Todas as vezes que eu venho para o Brasil, as I'm packing up my luggage, quando eu estou lá preparando as minhas malas, I always bring things with me eu sempre trago coisas comigo that I intend to give away. que eu
já intencionalmente quero presentear alguém. I'm very specific about this. E muitas vezes eu sou muito específico com respeito a isso. I spend my own personal money, Eu uso o meu próprio dinheiro and God will say, "Now I want you to buy this. e Deus fala assim, eu quero que você compre isso, Take it with you to Brazil, leve consigo para o Brasil and I want you to give it away." e eu quero que depois você doe para alguém. Sometimes I don't know who I'm going to give it to. Às vezes eu nem sei para quem eu vou doar. In fact, almost always I don't know who Na I'm going to give it realidade, quase sempre eu não sei para quem eu vou dar. to. But I'm carrying something with me, Mas eu sempre carrego algo comigo, waiting for God to show me esperando que Deus mostre para mim when I should give it away. aquilo que eu vim preparado para doar. Every day. Sempre, todos os dias, I want to be a giver. eu quero ser alguém que doa. Every day I live, Todos os dias que eu vivo, I look for an opportunity eu busco uma oportunidade to give. para doar. Because I freely receive, Porque de graça eu tenho recebido I freely give. e de graça eu dou. Now I don't speak Portuguese Eu não falo português very well. muito bem. I understand some Portuguese, Eu já entendo um pouco de português. but it's amazing to me. Mas é impressionante para mim Every time I come to Brazil, que todas as vezes que eu venho para o Brasil, in times when no interpreter is there, tempos que eu não tinha nem intérprete comigo, that God will allow me to give. que Deus então me permitia dar. Yesterday, Ontem I gave a gift eu dei um presente, to someone I don't know alguém que eu nem conhecia. with a language barrier Por causa da barreira de linguagem, that I was able to overcome e mesmo assim eu fui capaz de vencer by the Spirit of the Lord. pelo Espírito do Senhor. Are you listening? Está me entendendo? You see, I want to live a lifestyle of giving. Porque eu quero ter um estilo de vida de dar. Amen? Amém? Does this mean I need to stop preaching? Não, isso é para o final. I'm joking. É um vídeo que ela quer mostrar. If you want to be a person who can give more spiritually, Se você quer ser uma pessoa que você quer dar mais espiritualmente, start giving more physically. comece a dar mais fisicamente. There's a direct connection. Existe aqui uma ligação direta. I'll tell you why. E eu quero também te dizer como. Because Jesus said, where your treasure is, Porque Jesus falou, onde estiver o teu tesouro, that's where your heart is. é ali onde estará o teu coração. And many people who want to release spiritual gifts E muitas pessoas desejam liberar dons espirituais, have a limitation mas têm uma limitação for releasing spiritual gifts para liberar esses dons espirituais. because they have a limitation in their hearts. Porque têm uma limitação nos seus próprios corações. God would expand their ability to release spiritually Então Deus às vezes expande a habilidade para poder dar espiritualmente, if they learned how to give more physically. se essas pessoas aprendem a dar mais fisicamente. This word give, Essa palavra dar it's a release. é uma liberação. I tithe. Eu entrego meu Ruth Ann dízimo. and I, we tithe. Então, quando nós entregamos o dízimo, I don't tithe to my own ministry. eu não dizimo para o meu próprio ministério. I have to tithe in a way that I lose control Eu of that money. trago um dízimo onde eu vou perder o controle desse dinheiro. The word give here has a sense of offering, like a sacrifice. A palavra dar, ela tem um sentido de um entendimento de sacrifício. In order for you to give a sacrifice, you must lose control of what you are giving. Para que você ofereça um sacrifício, você tem que perder o controle daquilo que você doa. You've given away. It's not mine anymore. Você entregou, não é mais meu. I have no control anymore. Eu não tenho mais nenhum controle sobre isso. This word give also means surrender. E essa palavra dar também significa entrega. We use the term in English, give up. Nós usamos aquele termo em inglês, desista. Give up, desista. It's the same word as like tap out. Desista, é tap-out, desisto. I give Tap-out é arrego. I surrender. Eu me entrego. This word give means the same. É o mesmo entendimento da palavra. Some people have a limitation on giving Algumas pessoas, aquelas que têm limitação no dar, because even after they give the gift, porque mesmo depois que elas entregam aquela doação, they want to maintain control. elas querem manter algum controle. No, don't drink that with this hand. Não beba com essa mão.
Drink that with this hand. Beba com a outra mão. Are you ready now? Você está pronto? I gave you this. Eu já te dei isso. Now you can drink. Agora Oh, você no, pode. no, Não, no, não, 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 no, não. no. Não, não. Now you can Agora você pode beber. This is not a gift. Mas isto não é This is not a gift. dar. Isto não é dar. This is not a gift. Isto não é dar. This is not a gift. Isto não é dar. Are you listening? Está me entendendo? Physical giving is not just money. O doar físico não é só dinheiro, gente. I find many opportunities Eu encontro muitas oportunidades to be a giver. para ser um doador. When I give, E quando eu dou, it costs me. isso me custa. It's something I possess. É algo que eu possuo. It is mine. É meu, I possess it. eu possuo. I give it because I want to. E eu dou porque eu quero. I see the opportunity Eu vejo a oportunidade, because God reveals the opportunity. porque Deus sempre revela a oportunidade. But I don't give because God made me do it. Mas eu não dou porque Deus me fez dar. I give because I want to. Eu dou porque eu escolho, eu quero dar. There I find a joy, E aí eu tenho alegria, a peace, paz, a satisfaction, satisfação, love amor, that I cannot find in any other way. que eu não vou poder encontrar de nenhuma outra forma. Are you listening? Estão me entendendo? I don't want there to be any limitation Eu não quero que haja qualquer limitação on my ability to release spiritually na minha habilidade de liberar espiritualmente, because I have a limitation porque eu tenho uma limitação, on giving physically. ou só porque eu tenho uma limitação no doar fisicamente. So I want to be a great giver. Então, eu quero ser alguém que doa maravilhosamente bem. I don't look for ways to limit my giving. I look for ways to expand my giving. Eu não fico buscando formas de limitar aquilo que eu dou. Eu busco formas de aumentar, ampliar a minha doação. When I know that God has a great season of increase for our lives, Quando eu sei que Deus está preparando uma estação de crescimento e multiplicação para as nossas I vidas, do not wait for the increase to come. eu não espero que aquela multiplicação chegue. I start giving more right now before I see the Eu increase. começo a me entregar e dar mais antes que eu venha receber The daquilo. principle is this: Então o princípio é o seguinte: give more, you receive more. dê mais e você recebe mais. And many of us want to operate in the opposite. E muitos de nós queremos operar no oposto disso. We need to receive it before we release it. Nós temos que receber antes para que nós possamos então liberar. But God never works this way. Mas Deus não opera desta forma. God always teaches us to release Deus sempre nos ensina a liberar before we receive. antes de receber. This is the point I wanted to make. Este é o ponto que eu queria chegar com você. In the days when the disciples walked with Jesus, Nos dias quando os discípulos andavam com Jesus, before the day of Pentecost, antes do dia de Pentecostes, before Holy Spirit came upon them, antes que o Espírito Santo viesse sobre eles, they healed the sick. eles já curavam os doentes. After Holy Spirit came upon them, Depois que o Espírito Santo veio sobre eles, they would release more healing than they'd ever released eles before. liberavam mais cura do que antes podiam liberar. But Jesus taught them to release Mas Jesus os ensinou a liberar before that increase came. antes que aquela multiplicação tivesse chegado. God will teach you to give Então- before you receive. Então Deus vai ensinar você a dar antes de receber. Are you listening? Estão me entendendo? I've been doing this a long time. Eu já tenho feito isso por muito tempo. I have a passion to release. Eu tenho uma paixão por liberar. I want to see people healed and delivered. Eu gosto e quero ver as pessoas libertas e curadas. I have a passion to preach the gospel. Eu tenho uma paixão por pregar o evangelho. But God is teaching me to release Mas Deus tem me ensinado a liberar more mais at the level of I'm at right no now nível no qual eu me encontro no momento, as a preparation como preparação for receiving more. para receber mais. And most people think the opposite. E muitas pessoas pensam no oposto. They think I need to receive Eu preciso receber more. mais, More. mais. Many revival people in the United States, Sabe, no avivamento lá nos Estados Unidos, they have this catchword or this way of speaking. eles têm um tipo de fala que eles usam lá. And all the time they say to one another, E todas as vezes eles falam um para o outro: more Lord. mais, more, Lord. Senhor, mais, Senhor. I want to receive. Eu quero receber. Well, I do too. Eu também. But I have learned it's not the way God works. Mas eu aprendi que não é assim que Deus opera. He doesn't want you just receiving. Ele não quer você apenas recebendo. He wants you releasing. Ele quer você liberando.
And as you release more, E quanto mais você compartilha, you receive more. você recebe It's mais. the principle of sowing and reaping. Este é um princípio de semeadura e colheita. You must first release, Primeiro você libera and then you receive the increase. e daí você recebe a multiplicação. This functions in physical giving, Isso funciona também na doação física, releasing natural resources. liberando recursos naturais. The second way it functions A segunda forma como isto opera is investing yourself in other people. é investindo de si mesmo em outras You pessoas. see, the higher you go in leadership, Sabe, quanto mais alto você sobe na liderança, the less of your own life belongs to you. menos da sua vida pertence a você mesmo. You're pouring yourself out. Você está se derramando. Your time and emotional No seu energy tempo, suas energias emocionais. is invested in others. Você está investindo em outras pessoas. You become more concerned about other people than you do about yourself. E de repente você você fica muito mais preocupado com as outras pessoas do que consigo mesmo. You find your heart is moved by the condition of other people. E você descobre que o seu coração está sendo movido em virtude das condições das outras pessoas. Even to the point in which you feel that you will neglect yourself. Mesmo ao ponto de que você se encontra muitas vezes negligenciando a si mesmo. You'll pour out yourself physically, Então você se derrama fisicamente, emotionally, emocionalmente, mentally. mentalmente. You'll pour yourself out into other people. Então você se derrama a outras pessoas. You see, you are freely giving, Então você está entregando de graça and then after that you are freely receiving. e depois disso de graça você também estará recebendo. I don't wait until I have enough emotional energy Eu não fico esperando até eu ter energia emocional suficiente to respond to the needs of other people. para responder às necessidades de outras pessoas. Do you understand what I'm saying? Você compreende o que eu estou dizendo? As a leader in the kingdom, Como um líder no reino, when I receive a phone call, quando eu recebo uma ligação, or one of my leaders or one of my people needs help, ou quando alguém lá, meus líderes precisam de auxílio, I don't stop them and say, eu não paro e falo: you need counsel, você precisa de aconselhamento, you need love, você precisa de amor, you need me just to listen, você precisa que eu apenas ouça to você understand. e compreendê-lo. You need a revelation. Você precisa de uma revelação, You need my leadership. você precisa da minha liderança. So in a couple of days, Então, daqui 2 dias, if I have received something, se eu receber algo, I'll call you back eu vou te ligar de volta. and I'll release something. E daí eu vou compartilhar com você. No. Não, You need to release right then. você precisa compartilhar naquele momento. You need to release from what you already possess. Liberar a partir daquilo que você já possui. Are you listening? Tá me entendendo? Are you listening? Tá me entendendo? You don't have that privilege or this you don't have the privilege of waiting until you've received before you release. Você não pode ter esse privilégio de receber antes de poder compartilhar. The need is now. A necessidade é presente. Your assignment is now. A sua missão está ali, à Your frente. leadership is now. A sua liderança é ali que vai ser And constatada. so you release Então você libera. and you empty out. E você se esvazia. And then afterward you receive. E depois você recebe. I know Eu sei if I empty myself, que se eu me esvaziar, what I'll receive next quando eu receber lá na frente, will be an increase. haverá um crescimento. I'll have more than I ever had before. E eu terei mais do que eu jamais poderia ter. I cannot hold back my feelings. Eu não posso segurar nos meus sentimentos Say, sorry, I need to keep those so I can invest them in my grandson. e dizer, não, eu preciso guardar isso para investir no meu neto, no meu netinho. I only have so much love, you know. Eu só tenho tanto amor, sabe como que é? And I keep all of that for my family, E eu guardo tudo isso para minha própria for família, myself. para mim mesmo. Don't have any left for you. Eu não tenho algo que sobrou para você. That's not how love works. Não é assim que Deus opera. Love is increased when love is released. O amor é aumentado quando o amor é And compartilhado. if I pour out love to other people who are not my family, E quando eu derramo amor sobre as pessoas que nem sejam da minha I família, pour out love to my enemies. eu também derramo do meu amor aos meus próprios As Jesus inimigos. said, love your enemies. Jesus mesmo disse, ame os seus inimigos. You do have some enemies, right? Você tem alguns inimigos, correto? So I don't have any enemies. Você pode dizer, eu não tenho nenhum inimigo aqui? Well, I guess you're not loving anybody that's your enemy if you don't have any. Eu acho que você tem, sim.
I have some enemies. Eu tenho alguns inimigos. You need to go get some. E você então vai buscar alguns se você disse que não. They're not that hard to get. Não é difícil encontrar alguns. All you have to do is obey God, Tudo que você precisa para ter inimigos é obedecer a Deus. and you'll have enemies. Daí você vai encontrá-los. And so I have to love them. Então eu tenho que amá-los. But I don't wait until I have an overflow of love. Mas eu não fico esperando até eu ficar cheio de amor. I empty out love toward Não, them. eu tenho que esvaziar do meu amor diante para eles. Then I am increased in love Daí sim eu vou ser aumentado no meu amor, because I poured out love. porque eu já derramei do meu amor. Does that make sense? Faz sentido para você? Makes sense to 3 people. Pelo menos para 3 pessoas aqui. Very good. Muito bem. You are going to begin to invest yourself in other people. Você vai aprender a investir de si mesmo em outras pessoas. And that investment is going to increase you E este investimento vai fazer com que você cresça as a person. como pessoa. It's going to increase you Crescer como pessoa, as a leader. como um líder. Many times we are thinking, Muitas vezes a gente está aqui pensando: I just can't take any more of this. eu não aguento mais isso. I don't have anything left for my family. Não sobrou nada para minha casa, para minha família. You don't understand how to release Você não entende como liberar and how to receive. e como receber? Because I guarantee you, Porque eu te garanto, based upon the Word of God, baseado, fundamentado na palavra de Deus, that you are more blessed when you give than when you receive. que você é mais abençoado quando você dá do que quando você recebe. I said you're more blessed when you give than when you E receive. eu repito, você é mais abençoado quando você dá do que quando você recebe. I am telling you the words of Jesus himself. Eu estou repetindo a vocês as próprias palavras de Jesus. You're more blessed when you give than when you receive. Você é mais abençoado quando você dá do que quando você Is recebe. anybody listening? Vocês estão me ouvindo? And so you're going to give to other people. Então você vai ter que se entregar a outras You're pessoas. going to make other people a priority in your E life. você vai precisar fazer de outras pessoas prioridades na sua vida. You're going to have moments when you realize that you only have a little left, but you're going to release that anyway. Você vai descobrir que você tem momentos que você vai ter só um pouquinho sobrando, mas você vai dar mesmo assim. Because you know that God is going to give you more. Porque você sabe que Deus vai te dar mais. In fact, Jesus said, give, De fato, Jesus disse: and dá it shall be given unto you. e será dado a você. And then he describes how it will be given. Daí ele descreve como isso será dado. Good measure, Boa medida, pressed down, sacudida, shaken together, recalcada, running over. transbordante. You understand what this means? Você entende o que isso significa? That you won't be shortchanged E aí você não vai ficar em falta, or cheated. ou você vai se achar enganado. You not only receive a full measure, Você não apenas receberá uma medida plena, but abundance. mas em abundância. And he said, men will give to your bosom. E ele diz: os homens para o King seu James says seio, né? bosom, what's it say? Bosom is deep, right? Yeah, into your belly. Yeah. No, I think so. Yeah. Os homens darão para o seu interior. É uma versão antiga que ele Actually citou means aqui. you'll be able to hold it close to your heart. Significa que você pode guardar bem perto do seu coração. If you empty out to others, Então, quando você se esvazia aos outros, others will give to you. outros também darão a você. Are you listening? Está me entendendo? So if you stop limiting your giving, Então, se você Stop limiting então your se giving. quando você para de limitar a sua entrega, aquilo que você dá, you will stop limiting your receiving. daí daí você também vai parar de impedir a sua entrega, a sua doação. You see, what you set as a limitation for giving Em outras palavras, aquilo que você estabelece como limitação para aquilo que você vai doar, sets a limitation on your receiving. também limita aquilo que você vai receber. Here's how much I give. Olha, aqui que eu paro no que eu dou, Okay, that's how much you receive. então é aqui que você vai receber. That's what the Bible says. É o que a Bíblia diz. Amen. Amém? Give and it shall be given unto you. Dê e será dado a você. And Jesus says in the context of that teaching, Então, no contexto desse ensinamento, Jesus ensina by whatever measure you give, que pela medida com a qual você dá,
That's the measure you'll receive. Esta é a medida com a qual você receberá, pela If you qual você want to receberá. receive more, give more. Então, quando você quer receber mais, você dá mais. Don't wait until you get more before you give more. Sem esperar que você receba antes de você dar. Give more first, Dê mais antes, understanding that you will receive more compreendendo que você vai receber as a mais, consequence of giving more. como consequência de entregar Oh, you mais. say that means I have to take a risk. Então você diz: eu tenho que assumir um risco. What if I give all I have E se eu desse tudo que eu tenho and I don't get anything? e eu não recebesse nada? Then I'll be empty. Daí eu ficaria vazio. Well, that's the risk. Esse é o risco. And there's always a risk. E sempre haverá um risco. Risk is where faith comes in. O risco é onde entra a fé. What if I gave more money, E se eu dei mais dinheiro, por exemplo, but then I didn't get more money? mas daí eu não recebi mais dinheiro? There's a risk. Há um risco. What if I invest more in people, E se eu investisse mais nas pessoas, and then I feel empty? e daí eu vou me sentir lá vazio? There's a risk. Há um risco. I say that because Eu digo isso porque is this not the same thing that happens to you não é a mesma coisa que acontece com você when you take the risk quando você toma um risco, to pray for the sick, assume um risco quando você ora pelos doentes, to release a word of prophecy, para liberar uma palavra de profecia, to raise the dead, para levantar os mortos, to kick a demon out of someone? para expulsar os demônios de alguém? There's a risk. Há um risco. Hey, that's what I do. I train people. É isso que eu faço, eu treino as pessoas para I isso. train people to release anointing. Eu treino as pessoas para liberar da unção. I train people to prophesy. Eu treino as pessoas para profetizarem. And I watch people put a limitation on the release of anointing. E eu vejo as pessoas limitarem a liberação da unção. Because you take a risk when you open your mouth to Porque você prophesy. sempre assume um risco quando você abre a sua boca para profetizar. What if I'm wrong? E se eu estiver errado? You take a risk when you lay hands on the sick. Você assume o risco quando você impõe as mãos sobre os enfermos. What if they're not? E se ela não for curada? You take a risk when you lay hands on the dead. Você assume o risco quando você põe as mãos sobre o morto. What if they don't come back E alive? se ele não ressuscitar? You take a risk when you command the demon to come out. Você assume o risco quando você ordena o demônio a sair da pessoa. What if he doesn't come out? E se aquele demônio não sair? You take a risk when you love people. Você assume o risco quando você ama as pessoas. What if they don't love me back? E se ela não me amar de volta? What if they break my heart? E se elas quebrantarem o meu coração? You take a risk Você assume um risco when you release. quando você libera. You always take a risk. Você sempre assume um risco. And it is faith that causes you to increase your release. E é exatamente a fé que faz com que você aumente aquilo que você libera. And you will release according to your measure of E faith. você só vai liberar de acordo com a sua medida de fé. And here's what people misunderstand. E é aqui onde as pessoas não compreendem a They realidade. think, oh, I don't know if I have enough faith to heal the sick. Eu não sei se eu tenho fé suficiente para curar o enfermo. Your problem is not whether you have faith to heal the sick. O problema seu não é se você tem fé para curar o enfermo. Your problem is whether you have faith to take the risk. O seu problema é se você tem fé para assumir o risco. Your concern is not about whether or not they'll be healed. A sua preocupação não está na compaixão se aquela pessoa vai ser ou não curada, But whether you'll be embarrassed. mas se você vai ficar envergonhado. You see, the limitation we put on releasing Então a limitação que nós impomos na liberação is a measure of our unbelief. é uma medida da nossa descrença. Whether or not we trust God's word, Se cremos ou não na palavra de Deus, that if we give more, se damos mais, we'll receive more. nós vamos receber mais. I remember the time in our ministry, E eu me lembro do tempo em nosso ministério, standing before people just like this, com pessoas assim como vocês, and I had need to come to Brazil e eu tive uma necessidade, eu tinha necessidades para vir para o Brasil. to pay the rent, Eu teria que pagar o meu aluguel, the electric bill. a eletricidade. I needed about $3,000 US dollars Naquela época eu precisava de mais ou menos $3.000 for the things that I needed to do next. para as coisas que eu precisaria fazer à frente. 3,000 US, that's what I needed, $3.000 era tudo que eu precisava, but I only had 300. mas eu tinha $300. It was a tough time. Era um momento difícil de vida, Tough time. um momento difícil, Long time ago. há algum tempo atrás.
I remember standing there and I said to God, E eu me lembro, eu estava lá em pé e eu falava com Deus, I need a miracle. eu preciso de um milagre, Senhor. And God said, give, E Deus disse, doe, give. doe. I was like, Lord, I need 3,000. I only have 300. Eu falei, Senhor, você não está entendendo, eu preciso de 3.000, eu só tenho He 300. said, give. E aí o Senhor falou, doe. There was a visiting ministry there, E tinha pastor and his wife, tinha um ministério que estava visitando o pastor e a mulher dele, who had a ministry, a specific ministry. que tinha lá um ministério específico. And so I called them up Então eu chamei and I said to my wife, Ruth Ann, e eu disse à minha mulher, Ruth Ann, whatever amount of money we have, seja qual for o dinheiro que recebemos, write a check for that amount. eu quero que você escreva um cheque com aquela quantia. She handed me the check. E ela então me deu o cheque. $317 US. $317. Balance in our account now, Então o que sobrou no na nossa Zero. conta, 0. I called them up and I said, the Lord told me to give you this. Então eu chamei aquele irmão e falei, ó, o Senhor me disse para te dar And the isso. guy was weeping. He opened up the check Ele chorou, abriu aquele cheque and he said, I needed $317. e ele falou, eu precisava exatamente de $317. By tomorrow morning, Amanhã de manhã, I said, I need $317. ele falou, amanhã eu vou precisar de $317. I realized something. E então eu tive um entendimento. He needed the 317. Ele precisava daquele dinheiro. I had the 317. Eu tinha o 317 It wasn't even my money, it's in my own account. e não era nem mesmo o meu dinheiro que estava na minha conta. I had the money he needed. Eu tinha o dinheiro que ele precisava. I gave it to him. Eu dei para ele He was weeping e ele estava lá chorando and I was weeping e eu também chorei. and Ruth Ann was weeping. E a minha mulher também chorou, We needed 3,000 porque nós precisávamos de 3.000 and now we had nothing. e agora a gente não tinha nada. Now we were empty. E agora estávamos vazios. About 5 minutes later, 5 minutos depois, after this preacher had given testimony, depois que aquele pregador havia pregado, a lady stood up on this side uma senhora levantou naquele lado and she said, the Lord e ela, spoke to me. e ela falou, o Senhor falou comigo. I have been saving money Eu estava guardando um dinheiro for 7 years por 7 anos, because I wanted a bigger diamond ring. porque eu queria comprar um anel de diamante maior. And God said, I want you to give your diamond ring. E Deus falou que eu tinha que doar o meu anel de I diamante. said, I haven't bought the ring, E ela falou, eu não comprei o anel, but I saved the money. mas eu tenho dinheiro. I have 10,000 US dollars. Eu tenho $10.000. And she wrote the check for 10,000 E ela US dollars escreveu um cheque de $10.000 and handed it to me. e entregou nas minhas And she mãos. said, E ela disse, the Lord said, I need to give this to you. o Senhor me falou que eu tenho que dar isto a você. Just 5 minutes later. 5 minutos depois. It doesn't always happen that fast. Olha, não acontece sempre assim. Sometimes takes longer than 5 minutes. Algumas vezes demora mais do que 5 minutos. But I went from 317 Mas eu saí de to 317 0 para 0 to 10,000 para 10.000 in just a few moments' time. em pouco tempo. Doesn't always happen that way. Não acontece sempre assim. But I learned a lesson. Mas eu aprendi uma lição. It wasn't just obedience. E não era apenas na obediência. It was a lesson. Foi uma lição. It was a broader lesson than just obeying God. Uma lição mais abrangente do que apenas obediência a Deus. It was an understanding Foi uma compreensão that I may possess some de things que eu podia possuir algo that are not mine. que não era nem meu. Because the money I had in that moment Porque o dinheiro que eu tinha naquele momento was not my money. não era meu mais. It's in my possession. Estava nas minhas posses. But God had put it in my possession Mas Deus tinha permitido que estivesse nas minhas posses to release it where it needed to be. para liberar onde Ele queria que aquilo tivesse. So I began to identify my possessions. Então eu comecei a identificar as minhas posses. I began to ask God Eu comecei a perguntar a Deus, as I would receive, enquanto eu recebia, what's this for? para que é isso? I found out that God has some stuff that's for me. Então eu descobri que Deus tinha algumas coisas para mim. Some stuff for me. He said, no, that's for you. E eu perguntava, Senhor, isso é para mim? That's pretty happy. Ele falou, não, isso é para você. I like to have E eu something. ficava feliz, eu me contento, eu fico alegre quando eu tenho algo. Amen? Amém? Amen? But another time God said, no, that's not for you. Mas em outros momentos Deus me falou assim, não, esse não é para você. What do you want me to do with that? E o que o Senhor então quer que eu faça com isso? And then he would show me what to do. E daí Ele me mostrava o que eu tinha que You fazer. have some stuff in your bank account
Sabe, ele falava, você tem algumas coisas lá no seu banco, physically, fisicamente, emotionally, emocionalmente, mentally. mentalmente, It doesn't even belong to you. que nem pertence a você. God put it into you Deus colocou em você so He can release it through you. para que Ele possa liberar através de Now let's você. apply that to spiritual gifts. Vamos aplicar isso de forma espiritual. Because everyone in this room has spiritual gifts. Se todos aqui tivéssemos dons espirituais, Man, is that right? Oh, I'm finishing. eu estou concluindo aqui com você. I have a gift to preach very long, Eu tenho o dom de pregar muito tempo, so I'm releasing it. então eu estou liberando isso agora. How many hope I don't get an increase in that? Quantos estão pedindo para que eu não seja multiplicado nisso? I'm finishing. Mas de verdade, eu estou terminando. Every one of you has spiritual gifts. Cada um de vocês tem dons espirituais. Perhaps you even know what they are. Talvez vocês nem sabem quais são. If you don't, you can find out. E se você não sabe, você pode descobrir. And your spiritual gifts function the same way. E os seus dons espirituais operam da mesma forma. The gift of prophecy is not for you O dom de profecia não é para você. to prophesy to yourself. É para profetizar para si mesmo. That doesn't mean you can't receive revelation. Mas isso não significa que você não pode receber revelação. It doesn't mean you can't hear from God Não significa que você não possa ouvir de for you Deus and for your own life. para si mesmo e para sua própria vida. It means, in fact, just the opposite. Significa, na realidade, o oposto. The more you prophesy to others, Quanto mais você profetiza aos outros, the greater revelation's available maior revelação estará disponível for your own life. para a sua própria vida. Amen. Amém? Some of you have gifts of healings. Alguns de vocês têm dons de cura. That's not for you. Não é para você. But that doesn't mean you can't be healed. Mas não significa que você não possa ser Can you curado. say amen? Amém? Posso dizer amém? You release gifts of healings to others. Então, quando você libera o seu dom de cura aos outros, You will find healing is more available in your own life. você vai descobrir que a cura vai ficar mais disponível para si mesmo. Amen. Amém? Is anybody listening? Vocês estão me ouvindo? 4 people are listening. Já temos 4 pessoas. The limitation on physical giving. Então, essa limitação na doação física, The limitation you might have in ministering to others. na limitação que você possa ter na ministração aos outros, Because you don't want to take the risk. é porque você não quer assumir os riscos. It's probably the same limitation that's functioning in the operation of your spiritual gift. Talvez possam ser as mesmas limitações em operação com respeito aos seus dons espirituais. Stand together. Levantem-se, por favor. Let me say this. Eu quero dizer-lhes o seguinte. I train hundreds of people. Eu treino centenas de pessoas I found that it's easy for people to have their spiritual gifts activated. e eu tenho descoberto que é fácil ver a ativação dos dons espirituais nas pessoas. But over this period of time, I've learned this lesson. E durante um período de tempo eu tenho aprendido uma lição That part's the easy part. de que essa é a parte mais fácil. It's getting people to function in those gifts. Agora, fazer com que as pessoas operem nesses dons. And I began to wonder, E eu quero então eu comecei a refletir. why do people put limitation on the exercise of their spiritual Por gifts? que as pessoas limitam no exercício dos seus dons And as espirituais? their leader, what can I do about it? Porque elas limitam. E como líder eu pergunto, o que eu posso fazer a respeito? And I discovered this understanding, Então eu tenho descoberto este entendimento, this revelation. esta revelação. God said to me, E Deus então disse the limitation people put on the operation of spiritual gifts para mim, a limitação que as pessoas põem na operação dos dons espirituais comes from a limitation they put upon the release of natural and personal gifts. vem através de uma limitação que elas mesmas põem a partir da liberação física na vida As they learn delas. to pour themselves out into other people, No momento que elas aprendem a entregar mais delas em outras pessoas, they will develop a limit. They will break that limitation elas vão quebrando esse tipo de limitação and begin to release spiritually to other people. e começam a liberar também espiritualmente aos outros. As they break the limitation on physical giving, Então, quando quebra essa limitação da doação física, they'll be more willing to take the risk estarão mais disponíveis a assumirem o risco of releasing personally and spiritually. de liberar pessoalmente e espiritualmente. If you think you can separate Se these você, parts of your se life, você acha que pode separar essas partes da sua vida, you are mistaken. você está equivocado. For example, you say,
Por exemplo, você pode dizer, When I go to church, quando eu chego na igreja, I release freedom. eu libero I a release libertação, worship. a adoração, I preach eu prego without limitation. sem limitação. Woo! But when I'm working, Mas quando eu estou trabalhando, it's different. é diferente. When I'm with my family, Quando eu estou com a minha família, it's different. é diferente. The way I react to other people, A forma como eu reajo diante das outras pessoas it's different. é diferente. You are wrong. E há um equívoco nisso. There is a direct connection Porque há uma conexão, uma ligação direta to every part of your life. com toda parte da sua vida. Because the spiritual gifts that you've received freely Que os dons espirituais que você recebe de graça must also be released freely. também precisam ser liberados gratuitamente. And the limitation you put upon physical giving and personal giving E as limitações que você põe na doação física e espiritual will always manifest sempre serão manifestas as a limitation on your release of spiritual gifts. como uma limitação na manifestação, na liberação dos seus dons espirituais. Let me pray for you. E eu quero orar com vocês agora. Father, in the authority that you've given us in this nation, Pai, na autoridade que o Senhor nos tem concedido nessa nação, I prophesy to this group of people. eu profetizo a este grupo de pessoas. I prophesy an increase Eu profetizo um crescimento, uma multiplicação of physical wealth. de saúde I física. prophesy an increase Eu profetizo uma multiplicação of relationship wealth. de riqueza de relacionamentos, New relationships. novos relacionamentos, Expanded influence. expandindo a sua influência. And I prophesy E eu profetizo an increase in spiritual wealth. uma multiplicação na riqueza espiritual, Greater anointing. grande unção, Greater release of spiritual gifts. grande liberação de dons espirituais, Maturity in kingdom leadership. amadurecimento na liderança de reino. I prophesy increase to this house. Eu profetizo então uma multiplicação a esta casa. Now I pray, Holy Spirit, Eu oro, Espírito Santo, who searches the hearts. tu que sondas os corações, Search our hearts right now. sonda o nosso coração agora And mesmo, reveal our limitation, revelando as nossas limitações, our unbelief. as nossas descrenças, Reveal what's limiting our giving physically. e revela aquilo que tem limitado a nossa doação física, What's limiting our giving in relationships. aquilo que tem limitado a nossa doação nos relacionamentos, So we can break limitations para que possamos romper essas limitações in every area of our life. em todas as áreas da nossa vida. Freely they have received. De graça tem recebido, I release freedom. e eu libero libertação, Freedom. libertação, Freedom libertação, to their giving a doação, in Jesus' name and authority. no nome de Jesus e na autoridade de Jesus. And everyone in agreement E said, todos que entram em concordância digam amém. Amém. Glória a Jesus. Vamos aplaudir o Senhor. Aleluia. Hoje você